Bom, a Guerra do Paraguai, a gente costumou aprender quando era pequenininho, que nós tínhamos dois grandes responsáveis por essa guerra, né? Primeiro, o Solano Lopes, o ditador paraguaio, que era megalomaníaco e maluco, né? E ele queria expandir o seu território e invadir o Brasil. Tudo bem, não está de todo errado essa versão, mas a gente esconde fatos importantes que, na atualidade, a historiografia já reconheceu. Então nós temos aí um outro fator importante, que era falar que aos ingleses muito interessava a destruição do Paraguai. Porque o Paraguai era um país, né, que se desenvolvia, um país manufatureiro, começava um projeto industrial e isso poderia prejudicar os interesses da Inglaterra na América. Hoje a gente já não enxerga dessa forma. De fato, o Paraguai é um país com desenvolvimento diferente dos demais países latino-americanos. O Paraguai já tinha praticamente erradicado o analfabetismo, tinha acabado com os grandes latifúndios, investia de fato no mercado interno, investia muito numa mão de obra assalariada, o que tornou possível esse início de um projeto de industrialização. Mas, por um lado, acreditar que para a Inglaterra era interessante destruir o Paraguai não é verdade. Até porque o grande temor da Inglaterra na América eram outros dois países, outros dois, né, gigantes, que seriam o Brasil e a Argentina, que eram os dois países que disputavam essa hegemonia na América Latina. Então destruir o Paraguai seria perigoso. Então hoje a gente já não entende dessa forma. Então você está se perguntando aí, né? Tá bom, então qual o motivo que levou a Guerra do Paraguai, uma das guerras mais importantes na América Latina? Então vamos lá. Então a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil sempre foi um país imperialista, essa é a grande verdade. O imperialismo brasileiro foi o que muito pesou para as medidas, para as ações do ditador paraguaio, do Solano Lopes. Por que eu estou falando isso? Você lembra da Guerra da Cisplatina, né? O Uruguai se tornou um país independente, mas o Brasil nunca abandonou o Uruguai, no que eu quero dizer é o seguinte: nunca parou de interferir na política uruguaia. Até porque nós tínhamos muitos brasileiros com terras no Uruguai, gado no Uruguai, então o Uruguai muito interessava o governo brasileiro. Então, vocês terem uma ideia, um dos partidos, o partido dentro do Uruguai que era favorável às relações com o Brasil, que é o partido chamado Colorado, recebia dinheiro do governo brasileiro, do governo de João Pedro II financiava o Partido dos Colorados, o que já é um grande absurdo, já é uma política imperialista. Interferir na política interna de um país é fora de propósito, é considerado imperialismo. O Brasil era, sim, e exercia essa forte influência dentro do Uruguai. Quem muito se incomodava com isso era um outro partido, o Partido dos Blancos, que era um partido mais hostil aos interesses brasileiros. Certo? Um partido mais nacionalista, contra esses interesses brasileiros ali. Então era a favor de taxar o gado dos brasileiros, cobrar impostos, né, na verdade, sobre esse gado, dificultar o envio desse gado para o mercado brasileiro, dificultar a entrada de produtos brasileiros no Uruguai e assim por diante. Então, claro que por isso o governo brasileiro ajudava o Partido dos Colorados. Qual é o ápice dessa questão? Quando nós temos o governo brasileiro, o exército brasileiro, com o aval da Argentina, invadindo o Uruguai para derrubar o presidente Blanco, que tinha sido eleito pelos uruguaios, e colocar no poder, olha que ponto chega na intervenção, colocar no poder Venâncio Flores, representante do Partido Colorado. Então o Brasil, para garantir seus interesses no Uruguai, invadiu o país, derrubou um presidente e colocou outro presidente do seu interesse. É isso que faz com que Solano Lopes, né, o ditador paraguaio, que por não ter saída para o mar, dependia da Bacia do Prata, dependia dos seus acordos com os blancos no Uruguai para poder fazer comércio com o exterior, se sente extremamente o quê? Extremamente prejudicado. Então, nesse momento, Solano Lopes, né, contra o imperialismo e a postura do governo brasileiro, de fato, organiza seus exércitos, o exército terrestre mais bem preparado da América naquele momento. O Paraguai contava com aproximadamente 64 mil homens prontos para o conflito. O Brasil, nessa época, contava com algo em torno de 18, 20 mil homens, pra vocês terem uma ideia. E, de fato, vão aprisionar um navio brasileiro, o Marquês de Olinda, e vão invadir o Mato Grosso, invadir o território brasileiro. De fato, então, quem toma, né, em dezembro de 64, quem toma a iniciativa de guerra é o Paraguai. Mas, né, digamos, justificado por uma política imperialista do governo brasileiro.